Estamos aqui em mais um podcast Mulher Confiante, um lugar de ativação intercessória e também de testemunhos preciosos. E hoje temos aqui a nossa convidada especial, Ana Reis. Quem é você, Ana Reis? Bom, eu sou a Ana Reis, eu sou filha de Deus, eu sou casada, eu também sou psicóloga, e para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com você, que é uma pessoa tão especial que eu admiro tanto, por tanto que a senhora já construiu dentro do ministério e também pessoalmente ministrando a minha vida. Então é uma alegria para mim estar aqui hoje. E é uma alegria te receber e saber o quanto Deus está agindo, porque o nosso primeiro encontro não foi o melhor, né? Diante das circunstâncias. Sim. Mas o nosso Deus é Deus que muda a história. Sim. Eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente e o quanto a oração, Sim. a intercessão cooperou na sua vida para esse caminhar, né? Sim. Bom, o nosso primeiro encontro foi num momento muito difícil da minha vida. Tinha 2 meses que eu tinha perdido meu filho, ele tinha nascido em dezembro, então a gente encontrou em fevereiro. Primeiro filho. O primeiro filho, isso. E foi uma gestação de risco, então viver esse momento já em 2024, que foi quando eu engravidei, já foi um grande desafio e para mim eu entendo que foi o meu primeiro convite pessoal, onde o Senhor falou, Ana, sou eu com você e a gente vai viver isso. Então, vivi ali alguns desafios durante a gestação. A probabilidade dele nascer e falecer era muito grande, os médicos diziam isso vez após vez, mas a minha fé também era muito grande e eu sabia que Deus estava fazendo algo, estava escrevendo uma história diante de tudo aquilo. E de fato ele nasceu e o Senhor recolheu, o Benjamin está com ele hoje. Então a gente se encontrou em fevereiro, quando eu estava totalmente perdida, ainda com muita dor, vivendo tudo aquilo de forma muito intensa. Então foi um presente te encontrar e um despertar, porque eu não tinha entendido que aquele convite diante daqueles desafios era um convite de intercessão, e naquela ministração eu entendi, nossa, esse é o meu lugar, não só para os desafios, mas para os desafios que eu vou encontrar agora. Então, e aí logo eu entrei no grupo, né, das Mulheres Confiantes, e a gente tinha o livro, né, pra gente começar, e eu lembro que eu voltei pra casa e eu devorei o livro, assim, tinha hora que eu até fechava, porque eu falava assim, gente, eu vou ler ele em 2 dias, porque era tanto, eu tava tão com a alma tão sedenta e também vendo um momento tão intenso, que eu falei, vou ter que ler devagarzinho, porque aquilo me preenchia tanto, mas agora eu vou precisar orar, então eu vou ler e vou precisar orar. E estar no grupo, né, que foi esse lugar onde eu olhar e falar assim, hoje eu só tô levantando da minha cama porque eu tenho o compromisso da intercessão, eu tenho um compromisso de orar. Hoje eu só estou levantando da cama porque tem pessoas que estão aqui intercedendo por mim, que estão orando por mim. Agora fazem 11 meses, né? Durante todos esses dias, eu tava falando isso com meu marido na semana passada, eu falei, não teve um dia que eu não encontrei a presença do Senhor, e tudo isso foi por meio da intercessão e da oração. Só uma virgulinha. Para vocês entenderem, quando ela diz, estou no grupo, é um grupo que se chama Mulher Confiante, onde há 2 anos nós estamos num relógio ininterrupto de oração, 1 hora cada uma das que fazem parte do grupo. Então, a base da nossa oração, umas pelas outras, famílias representadas, igreja e nação. Então, enquanto no caso a Ana, está ali cumprindo o seu horário, por isso ela disse o compromisso, né? Tem 23 que estão recebendo, mas depois tem 23 que estão orando por ela, né? Então, por isso, o compromisso. Eu sempre digo no grupo que nós estamos ligadas por elos de amor, da intercessão. Sim. Né? E eu sentia isso, assim, de forma, às vezes, muito palpável, que eu estava conectada a coisas que eu sozinha talvez não conseguiria enfrentar. Eu lembro que teve 1 mês depois, né, do Benjamin,
E a gente ficou na casa que a gente morava ainda e eu não conseguia entrar no meu quarto, aliás, no quarto do Benjamin, porque era muita dor, era muito Luto. intenso. O E eu não luto, a perda. conseguia. E assim, a gente não tinha muitas respostas médicas do que tinha acontecido, nem nada. Então, assim, a única coisa que eu tinha era o Senhor é soberano e ele tem algo que talvez eu descubra aqui ou talvez eu só descubra quando eu estiver com ele. Verdade. E eu lembro que depois de um mês eu falei assim pra Deus, eu falei, Deus, hoje eu vou entrar nesse quarto. E hoje eu acho que a gente vai brigar. Eu falei, até aqui era tanto desafio que eu não me via no direito de questionar o Senhor e de sentir raiva, de nada, porque eu só precisava dele. Então, assim, e eu via constantemente o milagre acontecendo dentro de mim. Então, não era pra mim tão desafiador me calar diante do Senhor, porque eu sabia quem estava vivendo aquilo comigo. Era só Deus, não era mais ninguém. Era eu, Deus, o Benjamin e meu marido. Então, assim, não era muito difícil pra mim, mas com um mês depois, eu falei, hoje eu vou criar coragem, eu vou entrar nesse quarto. E eu vou ter que falar com você de um jeito um pouquinho diferente, talvez. E eu entrei no quarto e a única coisa que eu conseguia fazer durante 40 minutos era só chorar. E eu só chorava, e eu não conseguia nem falar nada. E eu parei de chorar e eu falei, Deus, a única coisa que eu consigo te entregar são essas lágrimas. Eu não tenho mais nada pra te entregar. Eu não consegui nem brigar, sabe? Eu só consigo chorar, tá doendo. E aí eu abri o olho assim, era tarde, e aí eu vi, né, tava tudo montado ainda, a gente não tinha desmontado nada, e aí eu comecei a falar pro Senhor, eu falei, olha esse berço, o Benjamin nunca vai usar esse berço, olha esse carrinho, ele nunca vai usar esse carrinho, olha, a gente fez um papel de parede de estrelas, ele nunca vai usar essas estrelas, e aqui eu tava percebendo um pouco de raiva, né, surgindo um pouco dentro de mim, e na hora que eu falei isso, o Senhor, ele falou assim dentro de mim, ele falou, Ana, tudo isso que você preparou era o que o seu amor poderia dar pelo Benjamin, mas não poderia ser aquilo que eu fiz em amor por ele. E naquela hora... É difícil, mas é verdade. Porque eu queria começar a brigar, mas nessa hora eu fui constrangida com tanto amor, porque eu falei, o máximo que eu poderia fazer é comprar um berço, mas Jesus morreu na cruz por ele, é por essa salvação. E eu falo que depois, né, depois desse encontro com o amor de Deus, naquele momento em que eu estava orando, e era só eu e ele, não tinha mais nada, e eu senti, assim, essa revelação que eu nunca tinha sentido da salvação de Jesus. Eu falei, esse sacrifício eu não tinha noção nem pra mim, sabe? Eu falei, você salvou meu filho. É isso que o seu sacrifício fez. Deixa eu só falar um pouquinho com quem está aí nos ouvindo. A salvação é o maior milagre. Sim. Eu tenho dito isso, sabe, para as pessoas. Às vezes nós estamos tão inconformados ou tão angustiados por tantas coisas e poderíamos morrer e ir para o inferno. Mas Jesus deu a vida por cada um de nós. E ali na cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos purificou e por isso podemos estar para sempre com o nosso Pai eterno. Então lembra disso. A salvação é o maior milagre e o grande presente. E sabe, uma sugestão. Peça ao Senhor, Pai, me revela a obra da cruz. Porque a revelação da obra da cruz é o grande amor do Pai que sara, que cura, que restaura, que liberta. Sim. Né, e foi essa experiência com esse amor. E eu lembro que E aí, naquele momento, eu já não estava mais chorando. Na verdade, eu só estava agradecendo ao Senhor. Eu falei, muito obrigada, Deus, porque você entregou o seu filho. Porque a partir disso, hoje, meu filho tem um lugar. E quem pode convencer, né, Ana? E assim, humanamente falando, e até como psicóloga pensando, eu fico pensando assim, minhas emoções naquele momento estavam todas bagunçadas. Mas a presença de Deus naquele quarto comigo, revelando o sacrifício de Jesus foi tão, assim, especial. Nada na minha vida se compara. Então eu entendi, nossa, o maior milagre que o Benjamin poderia
poderia viver era a salvação. E é isso que foi revelado para mim naquele momento, naquele quarto com Deus. E a partir dessa revelação que eu falo que esse meu processo de luto, ele passa assim, né? Eu como psicóloga sei, tem a fase 1, fase 2, a gente vai passando por um monte de coisa, mas nesse momento eu falo assim, não, eu não estou vivendo isso como uma fase 1, uma fase 2, eu estou vivendo isso diante da presença de Deus. E não é esse lugar onde eu vou me afundar porque tá doendo, mas eu vou passar o meu sofrimento com ele, porque a palavra de Deus diz em Tiago 5,13 que se há alguém que sofre, que ele ore. E essa foi a verdade dentro de mim. Eu tô sofrendo. A única coisa que eu tenho é a oração, a única coisa que eu tenho é esse diálogo. E então, vez após vez, eu entrava muitas vezes ainda no quarto do Benjamin, eu lembro que por 4 meses, assim, eu não quis desfazer o quarto, e não era porque estava difícil para mim, foi porque eu entrei naquele quarto e eu falei, o que era para ser aqui o quarto do meu filho, na verdade é o quarto da presença de Deus. O Senhor vai me encontrar na minha dor, é aqui que eu vou te encontrar, então eu não vou mudar nada. E eu fiquei... É o quarto da cura. Exatamente. E aqui eu descobri que foi tão especial, porque na ministração que a gente teve pessoalmente, lembro de um momento tão especial que você ministrou esse lugar onde o espírito da morte, né, foi embora, porque ele estava presente, ele estava próximo, eu tinha visto a morte ali perto. E eu, de fato, naquele momento entendi... Deixa eu só explicar esse pedacinho para quem está ouvindo. Quando passamos por uma morte, é claro que o luto existe. Mas quando nós alimentamos esse lugar de profunda tristeza, de morte, não olhando para o alto, não buscando o Senhor, o que acontece? Ao invés de eu passar e ser restaurado e curado, o espírito da morte me aprisiona. Sim. Esse é o ponto. Sim. E Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Espírito de morte é um demônio comandado por Satanás. Sim, sim. Quando Jesus, na cruz, nos dá vida. Sim. E vida em abundância. O Benjamin, eu repito, está vivo. Sim. E essa revelação, quando a gente passou por essa ministração, ela ficou muito viva dentro de mim, onde eu entendi que, diante de um espírito da morte, na verdade, a revelação que eu tive foi que Jesus venceu a morte. Aleluia. E junto com Jesus, hoje, o Benjamin, que é meu primeiro filho, também fez isso porque Jesus conquistou isso na cruz por ele. Então, isso que tentava me atormentar, porque a morte aconteceu de fato com o corpo físico, Sim. Na verdade, hoje eu sei que a maior revelação que tem em mim, Jesus venceu a morte. Aleluia. Então, assim, esse processo, vez após vez, claro que não foi... eu abri o olho e entendi. Não. Tem por vários dias. Mas você disse a palavra processo. Sim. Não é instantâneo. Sim. Nunca é, né? Mas você não desistiu. E eu falei isso pro Senhor, eu falei assim... Isso que começou, não sou eu que vou terminar, até porque eu não tenho força diante disso, eu humanamente falando, até, né, como psicóloga pensando, nossa, mas tem essa estratégia, mas tem esse jeito. Falei, nada disso é suficiente. Se não for o Senhor dentro desse quarto comigo, me curando, eu não vou sair daqui. Verdade. Então, a minha vida de oração começou a ir para um outro lugar, eu não sei nem qual é ainda, mas um outro lugar, porque era esse momento, eu lembro de várias e várias vezes que eu acordava durante a madrugada, às vezes atormentada mesmo, porque eu vivi tudo muito consciente, então tinha flashes de algumas coisas, de imagens, de algumas coisas que a gente vivido no hospital. Então, às vezes de noite eu acordava assim, sem conseguir respirar. Trauma. Porque é um processo natural humano. Sim. E aí eu me levantava e eu ia lá pro quarto e eu falava assim, Deus, eu não tô aqui pra encontrar o Benjamin. É a sua presença que eu tenho que encontrar. Aleluia. E eu ficava ali, eu lembro assim, horas e horas. Tinha dias que eu ia pra esse quarto 2 horas da manhã, eu ia voltar pra minha cama 6 horas da manhã. Puxa. E assim, ali era onde eu chorava, ali era onde eu tinha questionamentos, mas também era um lugar onde muitos dos meus questionamentos eram, assim, como se fosse assim, não é que não importa, é só que não é essa a resposta que você precisa. E achei muito engraçado, porque durante algumas vezes, eu ainda passei alguns meses, assim, vivendo aquele luto com uma tristeza que é natural. Sim.
Então, às vezes, eu tava sentada, eu tô tudo bem, e aí só me dava uma vontade de chorar, assim, e eu me permitia viver aquela emoção, porque eu falei assim, Importante. se o Senhor começou, o Senhor vai terminar, e eu não vou impedir nada, então até as minhas emoções precisam ser curadas. Então, eu me permitia chorar, às vezes, e eu lembro que todas as vezes que eu entrava naquele quarto, eu saía daquele quarto rindo. E teve um dia que eu até saí daquele quarto e falei, não é possível que eu vou sair daqui com essa alegria que não tem explicação, sabe? Eu não tenho como explicar isso. Sobrenatural. Eu falei, não, eu não conseguiria. Se alguém me perguntasse como você tá fazendo isso, eu não sei. Isso aqui é a presença de Deus. E eu lembro que eu não quis, né, me desfazer do quarto. Não era por um apego, é porque eu tinha um compromisso com o Senhor. Eu falei, até que o Senhor me mostre que o nosso relacionamento, essa nossa conversa precisa ir para outro lugar, que não tá mais nesse quarto, não tá nessa circunstância, eu vou ficar nesse quarto, eu vou te encontrar aqui, eu não vou fugir dessa dor, eu não vou fugir desse sofrimento, porque eu estou passando contigo, eu não tô passando com ninguém. E tudo, do início ao fim, que é pro resto, né, dos meus dias, até me encontrar com o Senhor. Do início ao fim eu quero ser tratada. E aí foi muito especial, porque depois, quando foi lá no 5º mês, foi um processo, assim, natural, onde Deus estava me falando assim, guarda as roupas, desfaz isso aqui. Até o dia que ele falou assim, ó, você vai mudar de casa, eu quero você em outra casa. E isso nunca foi... O que eu acho importante falar, porque a gente tá vivendo processos difíceis, às vezes, e as interferências de outras pessoas, até pro nosso bem, né? Às vezes minha mãe em casa, ela queria mexer nas coisas, porque ela é minha mãe, ela tava sentindo que a filha dela tava sofrendo. E não era o tempo, porque era um convite assim, ó, você vai aprender a ouvir do meu espírito que eu tô conduzindo. Então, até onde eu fui desfazendo, onde eu fui mudando. Hoje, se eu fecho os meus olhos assim, eu consigo lembrar do dia que Deus me disse, guarda as roupas. E eu guardei com ele, entende? Mas interessante. Cada um, Deus fala de uma maneira. Eu já encontrei pessoas que no luto tiraram tudo, imediatamente. Eu já encontrei pessoas que até hoje não tiraram nada. Mas eu acho que o ponto principal aí é ouvir Deus. Sim. Porque Ele conhece a nossa dor, Ele é o Deus que cura, então o tempo pertence a Ele. Sim. E nem nós sabemos, não, né? Eu nem imaginaria, assim, mas essa tem sido, na verdade, o que tem sustentado a minha vida, esse lugar de oração, que vez após vez, assim, eu acordava às vezes, eu falava, Deus, se eu não te encontrar, eu não vou sair da minha cama hoje. Eu não vou trabalhar, eu não vou conseguir viver, e às vezes eu nem tenho vontade de viver. Então, assim, é o meu encontro contigo. E eu nunca, assim, eu vim de uma família cristã, né? Os meus pais são pastores, toda a minha família. Então, assim, nunca foi difícil pra mim entender quem Deus era. Mas hoje, diante do sofrimento, assim como Jó diz, ele diz assim, agora sou eu e você, sabe? É uma revelação completamente diferente quando a gente sofre com o Senhor. E de tudo isso, isso foi meu maior presente. Eu sempre falava, nem enquanto eu estava grávida do Benjamin, eu falava, você é meu maior presente, você é um presente para mim. Né, para nossa família, tudo isso que a gente está vivendo, apesar de ser um momento muito difícil, é um presente, mas eu não tinha noção de que realmente era um presente, porque a história que ele viveu, até quando Deus permitiu e da forma que Deus permitiu, mudou e transformou a minha vida. Glória entende? Então, assim... E de uma forma completamente contrária ao racional. Completamente, assim, eu não sei te descrever o tanto de coisa que o próprio Deus me revelou, mas Ele só conseguiu me revelar nesse lugar íntimo de oração, onde eu rasgava o meu coração. Eu lembro, assim, por diversas vezes, entrar e só ficar chorando. Hoje eu tenho pra te dar essas minhas lágrimas, eu não tenho mais nada pra te oferecer. Você recolhe. Exatamente. E assim, é tão especial mesmo, gostoso saber que eu falei, Deus, isso aqui tá doendo tanto em mim, mas o Senhor tá comigo, você se importa não com está essa sozinho. dor.
eu não tô, em nenhum momento, assim, eu me senti, né, até quando a gente se encontrou, eu falei, meu Deus, eu não sabia que eu precisava desse encontro. E várias outras coisas que eu fui vivendo até hoje, que eu vivo até hoje, eu costumo até brincar um pouco com Deus, assim, às vezes, agora, tudo que a gente pede depois de ter perdido alguém tão importante se tornou muito pequeno pra mim hoje em dia. Então, esses dias eu pedi uma coisa bem boba, assim, pra Deus. E aí, na hora que eu tava pedindo, assim, eu parei e falei: Ah, você vai me dar isso, né? Porque eu sei quem o Senhor é. Mas é tão pequeno perto do presente que é a tua presença. E hoje, eu lembro que 2 meses, assim, depois eu estava ali fazendo terapia, né? Porque são muitos recursos úteis para esse momento. E a minha psicóloga, ela me perguntou assim, Ana, você viveria tudo isso de novo? E eu falei assim, eu só viveria tudo isso de novo, porque o que eu encontrei foi a presença de Deus. É verdade. Se eu não tivesse encontrado a presença de Deus, eu não viveria. Mas eu não troco hoje a presença de Deus que eu encontrei, que eu estou usufruindo, que eu estou conhecendo, mesmo que seja por uma história de dor e de sofrimento. Então, eu só aprendi isso num lugar de oração. Glória a Deus. Não teria outro lugar. Então, para encerrarmos esse momento, eu gostaria que você orasse por pessoas que estão nos ouvindo e que talvez estejam nessa dor Sim. e que podem ser transformadas como você foi. Amém? Amém. Senhor, muito obrigada, porque Tu és o Deus que está no mais alto da montanha e no mais profundo vale. Eu te agradeço porque Tu és o Senhor que nos sustenta. Eu te agradeço porque o seu sacrifício trouxe vida. E por mais que a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo humano às vezes não compreenda essa revelação, eu peço agora para que o teu Espírito venha trazendo aos nossos corações a grandeza dessa revelação. A grandeza da revelação do teu Filho na cruz. Eu peço agora para que cada uma das mulheres que estão sofrendo, seja por uma perda ou qualquer outra questão que traga dor, que elas se lembrem que o Senhor é um Pai bondoso, que Tu és o Deus Emanuel, que nunca nos abandona. Eu peço agora para que o Teu Espírito encontre cada um dos corações que está sentindo dor, que está diante do vale da sombra da morte, mas que Te encontre. Eu peço agora para que os olhos sejam abertos, para que as pessoas que estão sofrendo não vejam só as dores delas, mas que elas encontrem um refúgio na Sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Ana, Amém. muito obrigada. Muito obrigada. Que testemunho lindo de transformação e vida. Amém. Deus te abençoe ricamente, viu? Muito obrigada, Nesse novo pastora. tempo. Amém. E aqui encerramos. Se você foi edificado, edificada, compartilhe. E deixe aí o seu parecer, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.